Yuri, Pastor Yuri. Eu sou o pastor Yuri. I live in Austin, Texas, Eu moro em Austin, no Texas, but I'm originally from South Africa. mas eu sou originalmente da África do Sul. I lead an organization called The Next Move, Eu lidero um movimento chamado Next Move and I also pastor a church. e eu também sou pastor de uma igreja. But today, that's not important. Mas hoje isso não é importante. What is important is what I believe the Lord laid on my heart for you today. O que é importante é o que Deus colocou no meu coração para liberar sobre vocês hoje. I believe there's a significant reason for every one of you to be here today. Eu acredito que existe uma importância de cada um estar aqui hoje, But I realize that the word might be a little uncomfortable at first. mas eu entendo que a palavra pode ser um pouco desconfortável. Some people have been called to comfort the conflicted. Alguns são chamados para confortar os que estão em conflitos, But I think I'm called to conflict the comforted. mas eu acho que eu sou chamado para conflitar os confortados. So I apologize in advance. Então eu já peço perdão em... It will be over soon. Vai terminar rápido. I want to speak to you about the story of Jonah Eu quero falar com você sobre a história de Jonas and how to overcome reluctance. e como você pode superar a relutância. Because I believe that's the core message of the story of Jonah. Porque eu acredito que essa é a mensagem de Jonas. And hidden inside the story of Jonah E escondido dentro da história de Jonas is a core ingredient to a successful life. tem um ingrediente chave. If you catch the core message Se você entender essa mensagem and you add the core ingredient, e você colocar o ingrediente certo, I believe you'll be most blessed. eu acredito que você será muito abençoado. The story of Jonah is a difficult one to preach about. A história de Jonas é uma história difícil de pregar. Because when I said I'm speaking about the story of Jonah, Porque quando eu falei que iria pregar sobre a história de Jonas, a lot of you that grew up in the church, muitos de vocês que cresceram na igreja, you went, I know this one. eu já conheço essa história. I know the story of Jonah. Eu já conheço a história de Jonas. In fact, it's the fourth most well-known story in the Bible. Inclusive, é a quarta história mais conhecida da Bíblia. The first two deal with the birth of Jesus and the death and resurrection of Jesus. A primeira é a ressurreição de Jesus, o nascimento de Jesus. Then we have David and Goliath. Depois você tem Davi e Golias. And then we have Jonah and the whale. E você tem Jonas e a baleia. Everybody knows the story, Todo mundo conhece essa história, but nobody knows the story. mas ninguém sabe essa história. I'm hoping that our knowing will go from here to here today. Eu espero que de hoje saia daqui para cá. I believe Eu acredito that one of the great challenges for us que um dos grandes desafios para nós is reluctance, é a relutância. is not saying yes to God. É não dizer sim para Deus. As I said, I grew up in Africa, Como eu disse, eu nasci na África. and I'll never forget the first day my son told me no. E eu nunca vou me esquecer do primeiro dia que meu filho disse não. You know, when babies are born, Sabe quando o bebê nasce? he's awaiting his first. Inclusive ele está esperando o primeiro dele. Any Eu? time now. Anytime, qualquer hora pode nascer. I know his wife was watching. Eu sei que a esposa dele está assistindo. Don't get excited about the message. Não fique muito empolgada com a You can get mensagem. excited about the message. Vocês podem ficar animados com a mensagem, Just calm down. mas você espera um pouquinho. We've got to finish our job first. A gente tem que terminar o nosso trabalho em primeiro. But I remember when your babies are born, they're very cute. Mas eu lembro que quando os seus filhos nascem, eles são muito bonitinhos. My mom once told me Minha mãe uma vez me disse, the only reason I survived is because I was that cute. a única razão pela qual eu sobrevivi é porque eu era muito bonitinho. But as they grow up, Mas enquanto eles crescem, when they reach about 2 years old, quando eles estão por volta de 2 anos de idade, they start to discover their attitude. eles começam a descobrir as suas atitudes. They start to discover their own will. Eles começam a descobrir o seu próprio mundo. And I never forget the day E eu nunca vou esquecer o dia when my son looked at me quando o meu filho me olhou and I told him to eat his food. e eu falei para ele comer a comida dele. And he told me, no, E ele me falou, não, I don't want to. eu não quero. As I said, I grew up in Africa. Como eu disse, eu cresci na África. In Africa, you don't tell your parents no. E na África você não fala pro seu pai não. You say, yes, sir. Você fala, sim, Senhor. How quickly can I do this, sir? Quão rápido eu posso fazer isso, Senhor? If you don't say yes, sir, Se você não falar sim, Senhor, and you don't say yes, ma'am, e você não falou sim, Senhora, there are consequences, há consequências. which I'd rather not explain on the internet. O que não é explicado na internet.
But there were consequences. Mas existe consequências. And yeah, my son looks at me. E aí o meu filho me olha, No. não. I said, eat your food. Eu falo, coma a sua comida. No, Não, I don't want to. eu não quero. I was very upset, Eu fiquei muito chateado. but I was also a little proud. I was a little proud of him. Mas eu fiquei um pouco chateado, mas ao mesmo tempo também orgulhoso daquilo, um pouco orgulhoso. I knew that I had to teach him Eu sabia que eu tinha que ensiná-lo how to go about his will, how to work with his own desires. como trabalhar com seus próprios desejos. Eu tinha que ensiná-lo como trabalhar com seus próprios desejos. But it started with him telling me no. Mas começou com ele me dizendo não. See, some of us Veja, algum de nós are telling God no. está dizendo para Deus não. We may say yes with our mouths. A gente pode dizer sim com as nossas bocas In worship, yes, Jesus. e adorá-lo e dizer sim, Senhor. But in our lives, we say no. Mas nas nossas vidas nós dizemos não. There are some of you here this morning and listening online Existem alguns de vocês aqui, também nos assistindo online, that God has called to do something, que Deus está chamando para fazer algo. and God has called you to do this, E Deus está te chamando para fazer isso. and you knew it was God, E você sabia que era Deus, but then you said no, mas você disse não. I don't want to. Eu não quero. There's some of you here in this room Existem alguns de vocês aqui nessa sala and listening online e ouvindo online that are living a life que está vivendo uma vida where you know there are certain things that aren't God for you. que você sabe que existem algumas coisas, You know that there are things that isn't God's will for you. você sabe que tem algumas coisas que não é o desejo de Deus para sua vida. And although you've said yes to Jesus, E embora você tenha dito sim para Jesus, you're saying no to the way He wants you to live. você está dizendo não para a forma como Ele quer que você viva. You're compromising. Você está comprometendo. You're allowing things in your life that isn't from God. Você está deixando que coisas que não são de Deus venham sobre a sua And vida. God has brought you to this place at this time E Deus te quer nesse lugar, nessa hora, and sent me from a very far place e mandando desde do primeiro lugar, with a lot of help com muita ajuda, to bring you a message today para trazer essa mensagem para você, to teach you how to overcome no, para te ensinar a como superar o não, how to overcome reluctance, como superar a relutância, how to overcome wanting to do the will of God, como superar o dizer sim para Deus, but not living in the will of God. mas não vivendo o que Deus quer. Wanting to do the right thing, Querer fazer a coisa certa, but keeping on finding yourself doing the wrong thing. mas encontrando sempre fazendo as coisas erradas. I believe the story of Jonah can help us overcome reluctance. Eu acredito que a história de Jonas pode nos ajudar a superar a relutância. And I'm trusting God that He will do just that. Eu acredito, tenho fé que Deus vai fazer isso. I told you that there's a core message to the story, Eu te disse que existe um chamado para essa história, and that core message is overcoming reluctance. e esse chamado é você superar a relutância. But there's also a core ingredient to the story. Mas também existe um ingrediente chave para essa história. Does anybody here like to watch cooking shows? Alguém aqui se relaciona em assistir TV shows de cozinhar, de Masterchef, or something like that? Yes. ou alguma coisa do tipo? Quem se relaciona com isso? Does anybody here watch those shows with their wives? Alguém aqui assiste com as suas esposas? Amen. Amém? Every time when you watch these shows, Toda hora que você assiste esse show, they have to make a particular dish, eles têm que fazer um prato típico and they've got to hero the core ingredient. e eles têm que usar um ingrediente chave. Does that make sense? Faz sentido? There's a core ingredient Tem um ingrediente chave to overcoming reluctance. para você superar a In the story. relutância na história. I remember growing up, Eu me lembro quando eu cresci it was Christmas time, e era época de Natal. and in South Africa, Christmas time, family comes together and we cook together. E na África a família se junta e a gente cozinha junto no tempo de Natal. Everybody has to help cooking. Everybody's in the kitchen. Todo mundo tem que ajudar a cozinhar, todo mundo na cozinha. I love the Brazilian people Eu amo os brasileiros because I think you are similar in cooking together, eating together. porque vocês estão sempre juntos e cozinhando juntos. I was introduced to something this morning that changed my life. Eu fui introduzido a algo nessa manhã que mudou a minha vida. Bread on a plate. Praying. Bread on a plate. Pão na chapa. Pão na chapa. Ah, It's the best. it's It's the amazing. best. It's so simple.
É tão simples, It's so amazing. é tão maravilhoso. I will never be the same again. Eu nunca vou ser o mesmo. But we were cooking together, Mas a gente estava cozinhando junto and I was young. I was a teenager. e eu era um jovem. And they told me that I had to bake the dessert. E eles me disseram que eu tinha que fazer a sobremesa. I said, I can't bake. Eu falei, eu posso cozinhar. I don't know how to do this. Eu não posso cozinhar, não sei como fazer isso. They said, no problem. Nobody has ever messed up the recipe. Aí eles falaram, não tem problema, ninguém nunca errou a receita. It's an unbreakable recipe. É uma receita que não tem como você quebrar ela. This dessert is very easy. É muito fácil de fazer. Everybody that's ever tried it has managed to do it. Todo mundo que tentou conseguiu fazer. So I'm a teenager. I know everything. Então eu sou jovem, eu sei de tudo. I can bake. Eu posso fazer, eu posso cozinhar. So I'm trying to make the dessert, Então eu estou tentando fazer a sobremesa. thinking that if it can't fail, I'll be all right. Já que você não pode errar, estou pensando, vai ficar tudo bem. I take it out of the oven, Tirei do fogão and it has failed. e tá It's estragada. supposed to be a fluffy, cake-like, beautiful dessert. Tinha que estar toda fofinha, bonita, uma sobremesa bonita. It's a gloopy mess of liquid. E tá uma bagunça molhada, deu tudo errado. And I'm looking at this and I say, what happened? E eu estou olhando para aquilo falando, o que aconteceu? And they can't believe that I messed up the unbreakable pudding. E eu não broke the wrong consigo dessert. acreditar que eu errei a receita que ninguém erra daquele pudim tão fácil de fazer. Parents are amazed, grandparents are amazed, great-grandparents are amazed. Meus pais estão chocados, meus avós, meus bisavós. Through the generations, nobody has messed up the unmess-upable dessert. Por tantas gerações, ninguém nunca errou aquela receita e eu errei a receita. How has this happened? Como que isso aconteceu? Apparently it happens when you forget to put flour in the dessert. Aparentemente acontece quando você esquece de colocar fermento na farinha na sobremesa. There's core ingredients in life, Existem ingredientes chaves na vida. and if you miss the core ingredients, Se você não usar, você perdeu os ingredientes chaves, your life ends up a mess. a sua vida termina uma bagunça. Story of Jonah, História de Jonas, overcoming reluctance superar a relutância with one core ingredient. com um ingrediente chave. Let's go. Vamos lá. John chapter 1 from verse 1 to 6. Vamos ler Jonas, capítulo 1, do 1 ao 6. Go for it. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. I'm going to show you a couple of principles from the scripture. Eu vou te mostrar alguns princípios, But da- first, I want to address a reality of your life. mas antes eu quero me direcionar a algumas coisas da sua vida. Sometimes we go through storms. Algumas vezes nós passamos por tempestades. We experience storms in our lives. Nós experimentamos tempestades na nossa vida. Difficulties, hardships, problems, Dificuldades, tormentas, problemas, relationships that don't work out, relacionamentos que não funcionam, work that doesn't work out, finances that doesn't work out, trabalho que não funciona direito, as finanças que não estão encaixadas, difficulties, dificuldades, health challenges. dificuldades difíceis. We all go through storms. Nós passaremos por tempestades. And we wonder, where did this storm come from? Where did this originate?
E nós queremos saber de onde vem essa tempestade. Some storms we bring on ourselves. Algumas tempestades nós que trazemos para a nossa vida. Some storms are brought on us by others. Algumas são trazidas por outras pessoas na nossa vida. Other storms are nobody's fault. It's just the result of a broken world. E outras são só tempestades que não é a culpa de ninguém. São coisas que broken acontecem system. num sistema falido, num mundo falido. But sometimes, as in this case, storms are brought on by God. Mas em algumas vezes, como nesse caso, as tempestades são trazidas por Deus. If you are within the sound of our voice today, if you are listening to us today, Se você está nos ouvindo hoje and you are in a space where you're going through a storm, e você está num lugar que você está passando por uma tempestade, I want to tell you that God is aware of your storm. eu quero te dizer de que Deus está ciente da sua And the tempestade. presence of a storm E a presença de uma tempestade doesn't imply the absence of God. não significa que Deus está ausente. Just because there is a storm present Só porque existe uma tempestade presente, doesn't mean God is absent. não significa que Deus está ausente. Amen? Amém? So Jonah is sleeping in the boat while there's a storm. Então Jonas está dormindo no barco enquanto tem uma tempestade. The boat is sinking. O barco está afundando, People are panicking. pessoas estão em pânico And they wake up Jonah. e eles acordam Jonas. Hold on to that and Segura quickly aí. listen to Mark chapter 4 E segura aí e vamos para Marcos, from verse 35. capítulo 4, versículo 35 até o 38. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que ele ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Same story. Mesma história. Jonah Jonas, on a boat in the storm, sleeping. num barco, dormindo durante uma tempestade. People wake him in panic. Pessoas acordando ele em pânico. Jesus Jesus, in the boat, in the storm, sleeping. People wake him in panic. num barco, dormindo durante uma tempestade, pessoas acordando ele em pânico. This is an amazing similarity. É uma incrível similaridade. And what you're going to find is that both these stories run together E o que você vai ver é que essas duas histórias correm junto and they give us the same core ingredient e elas dão pra gente o mesmo ingrediente to chave overcome reluctance. de como superar a relutância. Let's see how Jonah responds. Vamos ver como é a resposta. From verse 6 to 9. Jonah chapter 1 from Vamos verse ver a 6 to 9. resposta de Jonas. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça e que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonah responds and he says, I'm a Hebrew Ele responde: Eu sou um hebreu and I fear the Lord of heaven and earth. e eu temo a Deus. But he doesn't. Mas ele não teme. The Lord of heaven and earth told him to go to Nineveh O Deus do céu disse para ele para ir para Nínive and he's on his way to Tarshish. e ele está indo para outro lugar. So he doesn't fear the Lord. Então ele não teme a He Deus. doesn't revere the Lord. He doesn't revere or honor God. Ele não reverencia e honra a Deus. He's doing his own thing. Ele está fazendo o que ele quer fazer. He's telling God no. Ele está falando: Deus, não! But here what is he saying when they wake him up? Mas quando levantam ele, quando acordam ele, o que ele diz? He leads with, I am a Hebrew. Ele começa: Eu sou um hebreu. He refers to his nationality. Ele se refere à sua nacionalidade. But it's his nationality before his belief. É a nacionalidade dele antes da sua crença. He mentions where he's from before he mentions the Lord. Antes que ele fale do Senhor, ele fala da sua nacionalidade de uma forma muito forte. Too many people think they're Christian because they're born into a Christian culture. Muitas pessoas acham que são cristãs porque nasceram dentro de uma cultura cristã. If I'm born in a garage, that doesn't make me a car.
Se eu nasci dentro de uma garagem, não significa que eu sou um carro. Being born into a Christian culture doesn't make you Christian. Nascer dentro de uma cultura cristã não te torna cristão. He goes on to say his religion, not his relationship. Ele continua falando sobre a sua religião ao invés do seu relacionamento. He says, I fear the Lord, the God of heaven and earth. Ele diz, eu temo Deus dos céus e da terra, But he does the exact opposite. mas ele faz exatamente o contrário. Too many Christians have placed religion above relationship, Muitos cristãos estão colocando a religião na frente do and they're not living in relacionamento. the fullness of God. E eles não estão vivendo na vontade de Deus. See, the problem is that we make ourselves, O problema então é que a gente faz a nossa vida, and then we worship ourselves. a gente faz a vida do jeito que a gente quer e a gente adora nós mesmos. Because the self-made person Porque a pessoa que se faz, a pessoa que will se worship their resolve, Creator. não adora o seu Criador. We are more proud of our own accomplishments, Nós estamos mais orgulhosos daquilo que a gente conquista, what we've achieved in life, com aquilo que a gente conseguiu na vida, what we're able to do, o que a gente conseguiu fazer, our own will, nosso próprio trabalho, nosso próprio mundo, than what we fear the Lord. mais do que nós tememos a Deus. And when we find ourselves in that space, E quando a gente nos encontra nesse lugar, we don't fear God. nós não tememos a Deus. Show me what you fear, and I'll show you what you truly worship. Me mostra aquilo que você teme e eu vou te mostrar o que você realmente adora. Show me what you are afraid of, Me mostra aquilo de que você teme, aquilo que você tem medo, and I'll tell you what you worship. e eu vou te dizer o que você adora. Show me which things you are not willing to give up, Me mostra as coisas que você não está disposto a entregar, a abrir mão, and I'll show you what you truly worship. e eu vou te mostrar aquilo que você realmente adora. Many of us truly worship comfort, Muitos de nós realmente adoramos o nosso conforto, success, and stability more than what we worship God. sucesso e estabilidade mais do que adoramos a Deus. Some of us are finding ourselves in a place where God has called you to do something, Muitos de nós nos encontramos num lugar onde Deus te chamou para fazer algo, to say something, dizer algo, to go somewhere, ir a algum lugar, but because you fear your own comfort, mas porque você Or tem you medo fear de perder o seu rejection. próprio conforto ou a rejeição, or you fear the opinion of others, or you fear the opinion of other people, other people's opinion of you. você tem medo da opinião de outras pessoas, You fear those things more than what you fear God. você tem mais medo dessas coisas do que temor a Deus. And we find ourselves worshiping other things. E nós nos encontramos adorando a outras coisas. We find ourselves stuck in reluctance. Nós nos encontramos presos a ser relutante. So Jonah goes on Então Jonas continua, from verse 9 to 15. do 9 ao 15, This is what happens in the story. é isso que acontece na história. Go for it. Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E ele respondeu: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado cada vez mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. They pick Jonah up, throw him into the sea, and there's a great calm. Eles pegaram Jonas, jogaram no mar e veio uma calmaria grande. Mark chapter 4 verse 39, same thing happens. Em Marcos aconteceu a mesma coisa. Jesus wakes up, Jesus acordou and he says to the storm, be still, e ele fala para a tempestade: aquiete-se, acalme-se. and the storm ceases. E a tempestade acabou. Do you see how these two stories are running together? Você vê como essas duas histórias correm juntos? Before I tell you what the secret ingredient is, Antes que eu te fale qual o ingrediente secreto the é, core ingredient,
o ingrediente to principal overcoming reluctance. de você superar a relutância. Can I just say something to those of you going through a storm today? Posso falar algo para vocês que estão indo para uma tempestade hoje? I hope that you hear the voice of the Lord today. Eu espero que você ouça a voz de Deus hoje. We serve the God that can still the storm. Nós servimos a um Deus que pode aquietar, acalmar a tempestade. There is no storm too great Não existe nenhuma tempestade tão grande that God cannot speak peace to it. que Deus não possa declarar paz sobre ela. He doesn't still every storm. He doesn't still every storm. Ele pode parar qualquer tempestade. Sometimes he asks us to walk over those storms. Ele não só às vezes pode aquietar a tempestade, como também pode te dizer para você andar por cima da tempestade. And sometimes he asks us just to hang on through the storm. E algumas vezes ele fala para você segurar durante a tempestade. But there is no storm greater than our God. Mas não existe nenhuma tempestade maior do que o nosso Deus. And if you find yourself at a place ready to give up today, E se você se encontra em um lugar que você pensa, estou prestes a desistir hoje, remember we serve the God over the storm. lembra que você serve a um Deus mais do que a tempestade. And the presence of the storm E a presença da tempestade doesn't mean the absence of God. não significa que Deus está ausente. Amen? Amém? Jonah was thrown into the sea, Jonas foi jogado ao mar, storm ceases. a tempestade parou. Jesus gets up, Jesus se levanta, speaks to the storm, fala com a tempestade, storm ceases. a tempestade para. Look at the response. Veja a resposta. Jonah chapter 1 verse 15 to 16. Jonas, capítulo 1, 15 ao 16. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de um grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. And look at what happens in Mark chapter 9, Mark chapter 4 verse 39 to 41. E veja o que acontece também em Marcos, capítulo 4, do 39 ao 41. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? In the story of Jonah, Na história de Jonas, the sailors responded and says, and they feared the Lord exceedingly. diz que os marinheiros, ao responderem a Deus, estavam com um temor muito grande. Not like Jonah, Não como Jonas, that feared God in theory but not in practice. que temia a Deus na teoria, mas não na prática. They fear and they worship God. Eles temeram e adoraram a Deus. Jesus stills the storm, Jesus, and the disciples respond. And the disciples respond to the storm. Jesus stills the storm. Jesus Calms the storm. aquietou a tempestade And the disciples respond and they fear God exceedingly. e os discípulos, em resposta, também temeram a Deus grandemente. We live in a society Nós vivemos uma sociedade that has lost the core ingredient. que perdeu o ingrediente principal. We have made Christianity Nós tornamos o cristianismo so everyday, algo de todo dia, so common, tão comum, so palatable, easy to partake of. algo tão fácil de fazer, de viver. We've diluted it, Nós diluímos and in the process we have lost the core ingredient. e nesse processo nós perdemos o ingrediente principal. Too many people are calling themselves Christians but serving themselves. Muitas pessoas estão se chamando cristãos, mas servindo a si próprios. We have lost the fear of God. Nós perdemos o temor a Deus. We have lost the reverence of our great King. Nós perdemos a reverência do nosso grande Deus. We want Jesus as our Savior, Nós queremos dizer que Jesus é o nosso Salvador, but we've lost Jesus as our Lord. mas nós perdemos Deus como o nosso Salvador. And we're living life in our way Nós vivemos a vida do nosso jeito, rather than living life God's way. ao invés de viver a vida do jeito de Deus. And maybe today E talvez hoje you're stuck in reluctance. você esteja preso em ser I want relutante. to invite the band to come up. Eu quero convidar a banda a subir.
And I want to take some time for us to pray together. E eu quero tirar um tempo para a gente orar junto. Because I'm trusting God Porque eu estou confiando em Deus that today you will overcome reluctance. que hoje nós vamos superar a relutância. I know that there are some people that are sleeping at the bottom of the boat. Eu sei que existem algumas pessoas que estão dormindo no fundo do barco, Some visions that are dormant. algumas visões que estão embaçadas, Some callings that are asleep. alguns chamados que estão adormecidos, Some people that are living life differently to the life that God has intended for them. algumas pessoas que estão vivendo uma vida diferente do que Deus planejou. No more. Chega, não mais. May this be the day Que hoje seja o dia that, like those sailors, que, como esses marinheiros, like Jonah, como Jonas, like the disciples, como os discípulos, we decide to fear God. nós decidimos temer a Deus. Not any circumstance, Não de qualquer not any circunstância. lack, not any thing we lack, something we don't have. Não porque falta algo. Not any difficulty. Não porque tem uma dificuldade. We fear God and God alone. Mas nós tememos a Deus por quem Ele é. We don't worship our friends or our popularity. Que a gente não adore aos nossos amigos e a nossa popularidade. We don't worship the extent to which this world will honor us. A gente não vai adorar aquilo que o mundo prega, que o mundo quer. We no longer fear the loss of comfort, Que a gente não tenha mais medo de perder o nosso conforto. but we make a decision to fear God and God alone. Mas que a gente tome uma decisão de temer a Deus por quem Deus é. May the Lord return to our Christian journey. May the Lord return to our journey, to our Christian life. Que Deus nos leve a nossa jornada de ser realmente cristãos The core ingredient, com um ingrediente chave, the fear of the Lord. que é o temor ao Senhor. May we no longer Que a gente não mais live without that. viva sem esse temor. I believe that some of us Eu acredito que alguns de nós are finding ourselves in a place of reluctance estamos nos encontrando nesse lugar de ser relutante, because we don't believe we're good enough. porque a gente não acredita que a gente é bom o suficiente. It's not that you don't do what God has told you to do Não é que você não faça o que Deus te pediu para fazer, because you don't want to, porque você não quer, but it's because you believe you can't. mas é porque você acredita que você não consegue. My wife has a strong prophetic gift. Minha esposa tem um lado profético muito forte. And yesterday I was telling her about coming here and speaking to you guys. E ontem eu estava falando com ela que eu viria aqui conversar com vocês, pregar para She vocês. was tired, she had a long day. Já era tarde, a gente teve um dia cansativo. I was spending time in prayer for today, E eu estava orando por hoje. but I was still wondering exactly what it is that the Lord wanted to say. E eu estava pensando o que exatamente Deus queria dizer hoje. She was driving, thinking about other things. Ela estava dirigindo, pensando de outras, sobre And I was outras on the coisas. phone with her. I said, what do you think I should say tomorrow? E eu estava no telefone com ela, falando, o que você acha que eu devo falar amanhã? She said, tell them this. E ela falou, diga isso para eles. Within them lies the power. Within them lies the power. Com eles... Desculpa, a gente começou aqui um... Within them lies the power. With them, com eles. Dentro deles tem um poder To seize the power, to grab a hold of the power, para vocês pegarem esse poder to change the world. para mudar o mundo. Within you lies the power, Com vocês, dentro de vocês, to seize the power, existe um poder para to change the world. para mudar o mundo. If you are willing Se você estiver disposto to allow God to use you, a deixar que Deus te use, I want to tell you that what you have is enough. eu quero te dizer que aquilo que você tem é suficiente. In the same way that 5 loaves and 2 fish Da mesma forma que os 5 pãezinhos e 5.000 pessoas, of a little boy, 5 loaves and 2 fish, daquele Of the little menino boy. que tinha lá os 5 when he peixinhos, placed it into the hands of Jesus, it was enough for the 5,000. quando ele colocou na mão de Jesus, foi suficiente para 5.000 pessoas. As you overcome your reluctance, Quando você superar a sua relutância, your lack of belief in your own ability, a sua falta de crença em você mesmo, your insecurity, nas suas inseguranças, and you fear God more, e você temer mais a Deus, you worship God more,
quando você adorar mais a Deus than what you worship your own do abilities, que você adorar as suas próprias habilidades, you trust God more você confia mais em Deus than what you trust your own do que abilities. você confia mais nas suas habilidades. I believe the Lord will take your willingness Eu acredito que Deus vai pegar a sua vontade and He will give you the fear of God e Ele vai colocar o temor de Deus and He will overcome your reluctance e Ele vai superar a sua relutância. and He will use you in a mighty way. E Ele vai te usar de um jeito poderoso. If you are ready to overcome reluctance, Se você estiver pronto para superar a relutância, if you are tired of saying no to God, se você está cansado de dizer não para Deus, whether it is through action or through word, seja através de palavras ou ações, whether you are saying no to God by doing things that you shouldn't do, quando você estava dizendo não para Deus por fazer coisas que você não deveria fazer, or not doing things that you should do, ou não fazer coisas que você devia fazer. if you are saying no more, Se você está dizendo não mais, if you want to respond like the disciples se você quer responder como os discípulos and the sailors, e os marinheiros, if today is the day that you want to say yes, Lord, que hoje é o dia que você vai dizer sim, Senhor, stand to your feet. fique de pé. Only if you want to say yes, Lord. Somente se você quer dizer sim, Senhor. Only if you're ready to say, God, I'll go wherever you tell me to go. Só se você estiver pronto para dizer, Jesus, eu estou pronto para ir. I'll say whatever you tell me to say. Eu vou dizer o que você me dizer para falar. Lord, I'll let go of whatever you tell me to let go. Deus, eu vou deixar para trás aquilo que tudo você pediu para eu deixar para trás. Lord, from this day on for the rest of my life, Deus, de hoje em diante, até o resto da minha vida, every breath that I take, qualquer oração que eu fizer, every reals that I own, every bit of money that I own, todo o dinheiro que eu tiver, every moment of time that you give me on this planet, todo momento que você me deu nesse planeta, Lord, I will fear no one, Deus, eu não vou temer and I will ninguém fear nothing, e nada, no insecurity, nenhuma insegurança, no lack, nenhuma falta, nothing more than what I fear you. nada mais do que eu temo ao Senhor. Lord, I will worship no one, Jesus, eu não vou adorar a mais ninguém. and I will worship nothing Eu não vou adorar nada, other than you. nada além de Ti. My whole life I give to you. Minha vida inteira eu dou a Ti. My whole yes I give to you. Todos os meus anos eu entrego a Ti. In the name of the one No nome do único that first said yes to you on today. que em primeiro disse sim para você. In the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.